quis me tirar da jogada, se dizendo amigo. Foi preparando cilada como se nada tivesse acontecido. Perigo foi meu radar que apitou. É extinto. Salve galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao Café com Rap. Hoje vai ter café, eu prometo, vai ter café. Porque todos os que eu convidei aqui teve cerveja, suco, café foi o último. E hoje é com grande satisfação e muita honra que eu recebo esse rapper Paulo Amaro. Salve, Eu quero que seja bem-vindo. E aí galera do Café com Rap, gente, eu falei pra você, né, café e rap são coisas que eu amo, assim, sou totalmente viciado em café. Inclusive já devo ter tomado uma garrafa de café hoje, mas vou tomar mais. Eu quero mais. Vamos embora. Eu acordo aqui pra ir trabalhar, minha esposa já faz uma garrafinha aqui enquanto eu tô passando a roupa ali. Todo dia eu levo e volta vazia. Não tem como, café é necessário. Muito bom. E galera, enquanto o Amaro faz aqui o café, eu vou preparar aqui. Ah, eu que vou fazer o café? É lógico, rapaz. Vai Café ser a minha com receita rap. de café? Sua receita, ó. Café aqui, açúcar aqui. Se não quiser fazer doce, a gente tem adoçante e outras coisas ali. É, o meu café é forte e doce. E doce, então, Forte açúcar aqui, café já é extra forte, esse aqui. Caraca. Garrafa, Beleza. coador lá. Você faz com açúcar, geralmente, o café? Faço. Eu não faço porque minha esposa não pode, mas aqui você fica tranquilo que eu É convidado só pra ter uma você. noção Isso. da quantidade de açúcar que eu coloco aqui, porque lá em Pode casa é tudo separadinho. Assim. Tá, pode fazer do seu jeito o café hoje, beleza? Então, beleza. Enquanto o Amaro vai preparar o café aqui, eu vou preparar o pão de queijo e a gente vai trocar ideia. Amaro, Beleza. então vamos lá. É dois em Como um. é que Faz é o rolê do café, fogão aqui? faz Ah, vou café. ficar perdido. Não fique. É assim? Isso, aí tu segura, volta. E... Isso, rapaz, isso. Aê. Eu vou preparar o pão de queijo. Tecnologias. Enquanto isso, você vai Tá. me contar aí como começou essa carreira artística como rapper. Eita ferro, como rapper. Então, eu comecei, na verdade, vivenciando os rolês do meu irmão. Meu irmão mais velho tinha um grupo de rap. E a primeira vez que eu fui um show foi porque ele me levou, eu tinha uns 13 anos, assim. E aí eu fiquei apaixonado por toda a cena e na época eu já desenhava, então conhecer o rap automaticamente me levou a conhecer a cultura hip hop, o grafite. E aí eu entrei grafitando, já fazendo alguns desenhos. Aí rolou um show que eu precisei subir no palco do grupo do meu irmão, assim, pra segurar uma bandeira. E foi a primeira vez que eu senti aquela energia, assim, de pá! Quando você sobe no palco e tem o retorno da galera. Bom! E eu lembro que eu fiquei, tipo, segurando a bandeira meio... Caraca, que energia é essa e tal? E aquilo marcou muito a minha vida. Mas só depois de um tempo, assim, convivendo, vendo o rolê dele, aí quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer rap. Eu perdi esse medo de mostrar a minha música ali e tal. E comecei a fazer rap dentro da igreja. Na época eu era evangélico. E comecei fazendo rap gospel, mas a igreja foi uma grande escola, assim, de... Entendo. Enfim, entrar no louvor, entender música, entender seu tom de voz, o que você deve fazer. Então foi uma grande escola. E aí, foi nesse período mesmo, assim, eu tinha uns 14, 15 anos, aí minha história com rap começa já dentro do rap assim mesmo, né? Vivenciando aquela coisa. Deixa eu ver, como que... Vamos lá. o coador aqui. Isso. E você usa o que geralmente? Aqui, ó. O papelzinho? Isso. É muita responsa, hein, fazer café. Mas, cara, ok, você sabe. Ó, o meu jeito de fazer café é isso, eu coloco a água e o açúcar. E aí eu coloco o café aqui. Tranquilo. Tem Passa. colher ali. Mas é porque tem gente que joga o café na água. Eu faço assim. Com café. É. Aí eu acho que dá um trampo porque ferve, né? O negócio aqui. Eu só jogo aqui e espero passar. A colher tá aqui. Então quer dizer que seu envolvimento com rap foi 14, 15 anos por aí. 14, 15 anos. Tipo, Samambaia, né? Moro lá até hoje, moro na mesma casa até hoje. E a cena hip hop lá é muito forte, né? muito Sempre forte. foi muito forte. E eu lembro que, cara, tinha Circuito Negro na época, assim. E foi o primeiro grupo que eu ouvi falar da minha quebrada, de ouvir as músicas e falar, caraca, ele tá falando daquela quadra ali, daquele lugar que eu vou. Então foi o primeiro contato de me sentir pertencente a algo, assim. Então o hip hop, ele
me fez existir, assim, dentro daquela comunidade que parecia ser tão invisibilizada, né? Então foi uma sensação de, cara, o hip hop de fato ele dá voz, assim. Ele faz Pertencer, né? isso acontece. E a cultura hip hop salva mesmo, né? Porque foi justamente nesse processo que os meus pais se separaram. Então foi um momento muito difícil pra minha família, assim. E foi o rap, foi o fonezinho de ouvido ali, ouvindo o som. E algumas mensagens do tipo, é difícil mesmo, acredita, não desiste, vai que vai dar certo, luta, trabalho. Então eu cresci nesse sentido, assim, formando a minha ideologia a partir das coisas que eu ouvia no próprio rap e tal. Então não tem jeito, tipo, quando se fala da minha vida, eu sempre falo, tipo, sou um artista, mas o rap é responsável por muita coisa. Muita coisa. E eu, quando recebi, né, a informação lá através do Daniel Dossai, um abraço, um beijo, me apresentou esse artista maravilhoso, porque eu sempre fui muito encantado com o rap, mas eu sempre achei que o rap faltava algo, faltava a galera se sentir artista, tá ligado? Ah, sim, sim. Eu sempre achei isso, então eu achava muito os clipes muito monótonos, sempre muito, eu sempre achei isso, né? E de uns tempos pra cá a gente viu que o negócio foi evoluindo, a tecnologia, as pessoas tiveram mais acesso a estudo, né? Você é formado, eu já sei, pesquisei a vida dele toda, né? Mas, opa! Estão derrubando ali. Então, eu achava isso. E quando você entra pro movimento hip hop, que você define a sua sexualidade, como foi esse encontro aí com rap? Sim. Porque a gente sabe que as mulheres tiveram muita dificuldade para ingressar no movimento. Tem até hoje. Tem né? até hoje, né? E eu imagino, então, você como um rapper gay assumido e trazendo uma arte sensacional, cara. Porque, não, é sério, porque os clipes que eu assisti seu, eu falei, meu irmão... É um corre louco ali. Então, como foi? Primeiro tem esse ponto que você falou sobre ser artista, né? Porque eu acredito que até pra mim foi difícil pegar essa nomenclatura do cara, sou artista. Porque das minhas análises, assim, eu acho que o conceito de arte, a ideia de arte parece ser muito elitista. Sim. E aí, quando a gente tem artistas de periferia, parece que aquela nomenclatura não nos cabe, sabe? E aí, durante muito tempo, pra gente se posicionar como artista, tem barreiras, né? A gente não se entende como artista. Isso. E eu acho que isso dificulta muito o processo de artistas de periferia, tipo, de pegar e falar, oxe, eu sou também, não é só porque aquilo ali tá numa galeria que aquilo é arte, sendo que o que eu tô fazendo aqui na minha quebrada não é arte. Então, aceitar essa nomenclatura de artista é necessária, assim. De você pegar, opa, não pertence só a vocês, não, aqui também tem, sabe? Tipo, na quebrada tem muitos artistas. Então, quando eu me entendi como artista, isso já depois de estar fazendo rap. Porque às vezes a galera fala, ei, você faz o quê? Você, tipo, faço umas rimas aí. Você não fala, pô, eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou artista, eu sou pintor. Tipo, parece que a sociedade te coloca um peso, você não pode ser artista. Até porque culturalmente a gente vive em um país em que a arte não é valorizada. Então se você fala, sou artista, quero ser artista, que as pessoas dizem aí, isso daí não vai dar muito certo não, faz uma outra coisa. Foi meu radar que apitou, é instinto de bicho ligando, detector. Merda no ventilador, você jogou e voltou pra tu, acabou. Segura essa marimba, Monamu. E querendo ou não, a gente que vive em cidade, né, essas regiões administrativas, tipo Samamba, Ceilândia e tal, a gente tá muito perto de Brasília, né? E Brasília a gente sabe que é um rolê que vive pra concurso público, que é estabilidade. E arte e estabilidade parece que são coisas distintas. Então a gente cresce pra, sei lá, estudar, passar no concurso público, pra socialmente ser aceito e tal. E aí não, quando eu entendi que eu era artista, eu falei, eu preciso pegar essa nomenclatura mesmo, esse lugar que ninguém me deu. Tipo, eu busquei esse lugar, então eu preciso pegar isso e voltar pra periferia ali e falar, aí galera, tipo, é isso, vocês também vão fazer isso. Quem aqui é artista? Ou você dança, você costura, você faz grafite, você faz pintura, você é tatuador. Véi, somos um grupo de artistas. A gente, beleza, tá vivendo aqui às margens da sociedade, mas a sociedade vai ver essa nossa produção. Então eu acho que o primeiro passo é a gente pegar isso mesmo, pegar o nome artista. E não importa se vão dizer que sua arte é boa, sua arte é ruim, porque aí é do indivíduo
vai achar que é como. bom, vai se conectar ou não. Mas é muito importante a gente se colocar enquanto artista, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito importante. Aí, eu dei um tempo com o rap, né? Eu comecei a fazer rap e tal, e sempre desenhei, eu falei, pô, eu vou fazer uma faculdade, eu preciso de uma faculdade. E aí eu me afastei do rap. Porque foi o período em que eu queria entrar pra faculdade, por vida mesmo, por luta, queria fazer isso pra mim, assim, pra mudar a vida, girar aquela chavinha. E aí me afastei do rap no período em que eu entrei pra faculdade. E em 2015, finalzinho de 2015, no início de 2016, eu tava com um amigo, rolê assim, a gente tinha acabado de sair de uma festa, e a gente foi agredido na rua por 4 caras. Assim. Nossa. E foi do nada, eles desceram do carro, taco de beisebol, então provavelmente eles já saíram de casa naquela intenção, e a gente tava ali na hora que eles estavam, né, mal intencionados ali. E aí rolou a agressão, na hora eu não entendi nada. Tipo, você começa a apanhar e você fica, hoje por que eu tô apanhando? Por que eu tô apanhando? O que tá acontecendo? Até cair sua ficha, por que você apanhou, que é só a sua existência ali que incomoda aquelas pessoas. Aí eu levantei e tive, sei lá, algo aconteceu e eu fiquei, cara, tô vivo. E agora o que eu faço com isso? Com o fato de estar vivo aqui. Porque eu poderia ter morrido ali, tipo, era taco de beisebol, eu só defendia. E aí fiquei nessa por um tempo tentando justiça mesmo, tentando os meios legais pra encontrar as pessoas que me agrediram e tal. E aí uma das coisas pra botar aquela dor pra fora foi compor. Foi voltar a compor. Então depois de um hiato assim de não compor, de parar com o rap, eu tava ali, ó, escrevendo sobre aquilo. E aí a ficha caiu do que era rap pra mim, porque eu me afastei do rap pra querer estudar artes e pra viver a minha sexualidade, eu me afastei do rap real. E naquele momento eu lembrei o que o rap me ensinou, tipo, o rap como de sabotagem, né? Rap é compromisso. E é um compromisso com a verdade. Então, se eu tava fugindo do rap por conta da minha verdade, que era a minha sexualidade, tava alguma coisa errada ali. Então foi, velho, é isso, essa é a minha verdade, então eu vou trazer também essa verdade pro rap. Quente que nem a fé, que conduz os crentes só, que com ódio diabólico entupindo os pentes. Não leram o aviso anotado, os animais foram alimentados. Pra revolução eu me apresento, sou viado. Eu falei que isso pra você. O rap sempre falou de periferia, de causas sociais. E aí eu me toquei que nessa história do rap, lutando por periferia, que a luta tá ali, né, do rap com a periferia e tal. Eu me toquei que, historicamente, o rap excluiu e esqueceu da comunidade LGBT. Tipo, a gente vivia em periferia, óbvio, toda a nossa comunidade sempre existiu em periferia, e o rap que lutava tanto, falava tanto de verdade o que acontecia com essa comunidade que estava ali. Então, se a gente já era invisibilizado socialmente, tinha mais uma outra barreira, né? Tipo, a gente estava sendo invisível ali, dentro de uma cultura que também não estava pela gente, que é a cultura hip hop. Aí eu falei, é isso. Vou falar sobre isso, vou trazer pautas homoafetivas pro meu trabalho, e fui tentando construir uma coisa que eu queria passar essa mensagem, mas do ponto de vista de um homem gay mesmo, assim, né? Quais são as experiências dos homens gays? Porque tem vários, né? Sim. Na periferia tem vários. Então foi esse lance de pegar a verdade do rap e pegar a minha verdade e somar elas duas, trazendo as minhas referências de história da arte. Porque eu acho isso massa. Esse rolê que eu te falei, a arte ela sempre parece ser bem elitista, assim, né? Galerias, tudo longe da perifa, assim, tudo muito localizado. Direcionado, né? Direcionado para um lugar que a gente nem tem acesso, sabe? E aí, como eu tive esse corre de estudar e de fazer a faculdade, de me formar como professor de artes, aí também foi a sacada do, beleza, se a perifa ali, ela não chega nesse lugar da história da arte, que enfim, que é difícil o acesso pra gente, eu vou pegar desse meu privilégio de ter estudado história da arte e vou trazer isso pra perifa. Tipo, eu vou trazer referências de história da arte pro meu trabalho, porque às vezes a pessoa nunca viu, que nem eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas. Top. Não sei se todo mundo conhece o que foi o Guernica, que foi o Guernica do Picasso.
E eu falo, não, então é a oportunidade de eu pegar o Guernica do Picasso, ressignificar ele, trazendo pra periferia. Galera, achou legal? Então, isso daqui é de um outro artista, isso aqui é uma referência a um trabalho Sim. de um outro artista. Então é trazer essa ideia de um lugar tão elitista, ressignificar isso, bora lá. A gente também é capaz de conhecer, dialogar e debater sobre essas coisas. Essa guerra entre lobos, pagando de cordeiro. Nas eleições eu era louco, gaysista, encrenqueiro. Caramba, eu costumo Café, falar. velho. A rocha aí no café. Eu costumo falar muito isso, né? A gente tem um sistema educacional que ele é preparado para formar operários, né? Principalmente nas periferias e tudo. Ou operário padrão, que é os que sofrem mesmo, os que enfrentam o baú lotado, que Sim. são a mão de obra bruta, Sim. quanto os operários do sistema público, que aí esses já ficam mais aqui pro lado da elite e tal e tudo. Aham. Então a arte dentro da periferia, ela, por exemplo, eu nasci em 81, eu comecei a escutar rap em 92, eu compus a minha primeira música, o meu primeiro rap em 96. Então assim, eu descobri porque eu ia estudar e eu gostava muito de redação. Então, Sim. quando a professora passava um tema, meu irmão, ela falava, é só 20 linhas. Eu, não, aqui Deve dá dar mais. 90 páginas. Então, é difícil as pessoas entenderem isso. Por isso que eu te falei a questão artística, porque quem vai assistir esse vídeo, que eu já sei que vai ser mais de uma parte, quem vai assistir esse Eu vídeo... converso pra caramba. Não, e eu gosto de ouvir, mano. Eu gosto de ouvir as histórias. E eu falo, você tem que entender, eu falo para meus filhos aqui, eu falo, ó, você tem que estudar para você poder lá na frente ter um recurso para, como que eu vou falar, propiciar o que você quer fazer de verdade. Sim. Foi no caso, você estudou, foi fazer arte e tudo. Então, eu fui trabalhar para financiar o que eu realmente queria fazer hoje. Então, isso é um ponto São importante. caminhos, né? São caminhos. Amaro, eu particularmente, eu acho que encheu já a garrafa. Encheu, hein? Muita água aqui. Pode jogar transbordou. na pia aí o coadorzinho pra não. Isso. Derrama um pouquinho de café, eu sei que é pecado, mas. Não, já vou pegar um pouquinho aqui, já vou ver se Ô, fica bom. Deixa onde tem Isaac, um traz uma xícara aí, por favor, que tá em cima da derramar mesa. café aqui. Tá tocando o dia. Se derramar café. Põe pra nós dois que nós já tomamos um pouco aqui, depois Obrigado, a gente vai Isaac. pra lá. Isaac é meu filhão. Então, eu particularmente, eu fiz uma pesquisa e tudo, eu já tinha te perguntado isso também. Eu não conheci, pelo menos... Você quer café? Pode contar. Ah, Eu não conhecia nem aqui em Brasília, Distrito Federal, né? Fora eu já conhecia Sim. alguns, mas eu não conhecia um rapper gay que realmente a gente coloca o som ali e fala, caramba, meu irmão, o bicho é brabo. No bagulho. Tá muito doce. Vamos ver. Vamos brindar café? Alguém já brindou Vamos brindar café? Tá muito... E não tá tão forte. Café com rap, eu não falei que ia errei, ter? Vamos ver. errei. Tá doce e não tá tão forte. Tá ótimo. Aí você tinha falado de ser um rapper gay. De ser um rapper gay. De ser o primeiro, porque eu não tinha conhecimento de nenhum outro. Como foi o seu primeiro trabalho e como foi a receptividade aí do trabalho? Eu sempre penso nesse lance do primeiro. É interessante a gente pensar nisso e tal. Mas eu nunca me entendi como isso, sabe? Porque foi tão natural que não tinha esse foco de tipo, eu quero ser o primeiro a fazer isso e tal. Tipo, só foi um rolê natural, assim. Tanto é que eu lembro que quando eu conversei com uma amiga que trabalhava comigo na época que a gente dava aula num ateliê de arte, eu falei, pô, eu faço uns raps e tal. Aí ela, sério? Aí mostrei pra ela. Pode falando aí, só abrir. Aí ela... Eu lembro que ela pegou e até falou assim, pô, mas também tem um rapper gay e tal. Aí eu, sério? Porque não tinha referência nenhuma de rapper gay e tal. E ela falou, Rico da Laçã, escuta o trampo do Rico da Laçã. E eu, massa, vou ouvir. E aí é engraçado isso, né? Porque eu já falei, velho, não, eu tô projetando o meu trabalho. Talvez se eu ouvir Rico da Laçã agora, talvez influencie muito o meu trabalho. E, enfim, não sei, tipo, se eu quero ouvir ele nesse momento. Isso é a hora. E aí, fiquei de boa, continuava compondo, fazendo algumas coisas.
E tranquilo, falei, não, vai ter um momento que eu vou parar e vou ouvir ele, mas deixa eu tentar desenvolver aqui uma linha e tal. E aí um dia eu fui para um show, se eu não me engano, eu não lembro o nome do evento, acho que era Latinidades, uma coisa assim, não lembro, mas era um show da Carol Conká. E era um show da Carol Conká e o Rico da Laçã abriu o show dela. Então, isso assim, 2 semanas depois de ter ouvido falar em Rico da Laçã. E aí eu lembro que, tipo, falaram, e agora, Rico da Laçã? E aí eu tava, tipo, de boa na pessoa, já olhei assim, caraca, eu acho que é o rapper que a minha amiga me falou. E aí foi pra beira do palco e paulada. Pancada. Assim, pau! E aí eu falei, nossa, que besteira isso, né? De não ouvir o trampo do cara, porque achar que não sei o que lá. E aí, na época eu amei um som dele chamado Riquíssima. Não, foi o primeiro que eu ouvi também. Cara, nossa, que muito som, bom, mano. muito bom. E aí eu ouvi Riquíssima. E aí, B, ficou rica de uns anos pra cá. E aí, B, botou aquele lá pra andar. Que eu vi, não parou mais de viajar. Um beijo, mar, tá riquíssima. Eu já peguei o EP dele, fui ouvir e começou. Aí Rico da Laçã também faz parte das coisas que eu ouço. Então, tipo, teve esse lance, sabe? De ouvir o Rico. Obviamente que tudo que a gente escuta influencia a gente no nosso trabalho. Mas esse rolê de ser o primeiro, querendo ou não, ainda é o Rico, né? Tipo, é o Rico. O Rico veio com essa força e tal, e abriu portas. Então, eu considero também que eu sou parte dessas pessoas que entraram em algumas portas por trabalhos de pessoas como o dele, assim, né? E aí, de uns tempos pra cá também, coisas fora do rap também, né? Abrem portas pra gente. Tipo, o rolê que a Glória Groove faz, Pablo Vittar faz. Então, isso são portas que também, querendo ou não, abrem pra gente, né? Mas em Brasília, depois de um tempo eu conheci o trabalho da Rosa, que tem até um canal no YouTube, Barraco da Rosa, que também pesada nas rimas e tal. Aí eu fui conhecendo alguns trampos também, mas já queria, assim, chegar na cena com um álbum, assim, de tipo... eu quero já contar a minha história aqui e que as pessoas entendam a partir disso. Então eu já fui com essa sede, assim, de já chegar com um trabalho finalizado, digamos assim. Quando eu vou falar aqui, cara, porque eu te falar, internet, bicho, é um lugar complicado de trabalhar. Tem umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo pro YouTube falando álbuns clássicos aqui de Brasília. Aí no começo do vídeo eu falo, olha, são só álbuns clássicos. Eu enumerei pra ficar fácil aqui no vídeo e tal. Não tô falando quem é melhor, quem é pior. Vai ter uma parte 2 porque são muitos, tal. Tem vários. Mesmo assim, o primeiro comentário que vem, eu não... Então, irmão, não tô enumerando. Quando eu falo que você é o primeiro rapper gay aqui de Brasília, eu conheci também o Rico da Laçã. Fui a um show dele aqui no CCBB, 10 conto, 10 reais na época. Teve show dele da Flora Matos, da Tássia Reis, né? E eu fui sozinho. E o show dele foi muito louco. Então quando eu falo assim, é porque não tinha, cara. Eu nunca. E ó que eu sou do tipo de cara que eu pesquiso música de qualquer jeito. Que consome mesmo a parada. Eu consumo mesmo, de verdade. Então assim, eu não tinha conhecimento nenhum de outro rapper gay aqui em Brasília, né? Tem essa que você citou agora. Então, até que prove o contrário, ele é o primeiro. Então, assim, e o seu primeiro álbum, cara, como foi esse processo de produção? Como que você desenvolveu a temática dele? Fala aí. Não, e é engraçado que hoje a gente vê que o sistema de se fazer música mudou muito, né? Tipo, antes o rolê de álbum era necessário porque... Enfim, a gente consumia álbuns de rap. E era muito caro fazer tudo isso, então era melhor... Não tinha a possibilidade de trabalhar single. Igual hoje. Igual hoje, né? Então era melhor você fazer um álbum, ter uma série de músicas para lançar um trabalho. Só que eu venho disso, eu venho do rolê do álbum. Eu venho principalmente do rolê dos álbuns duplos que eu amava, tipo, pegar o primeiro álbum duplo dos Racionais, assim, e falar, caraca, um álbum duplo. Chora agora, ri depois. Facção Central com álbum duplo, acho que foi direto do Campo de Extermínio.
Então veio todo esse rolê de álbum duplo e eu sempre tive essa sede, sabe, do álbum. Então quando eu comecei, eu lancei... Na verdade eu fiz várias demos. Meu processo foi criar demos em casa, pegar beat na internet, escrever em cima dos beats. E aí, ainda tu tava nesse processo de saber o que eu queria fazer, mas não tava, tipo assim, explícito pra ninguém. E aí, viajei com uns amigos a gente foi pra Pirinópolis. E a gente nessa vibe de carro, vamos ouvir tal som, vamos ouvir tal som. Gente, deixa eu botar uma música aqui. A galera, põe. E eles já sabiam, é um grupo de gays e tal, e eles sabiam que eu ouvia rap, assim, eles sabiam que eu consumia aquilo. Eles até ficavam, Paulo, o que é isso, velho? Porque não dialogava com eles, né? E aí, eu sempre nessa, não, galera, escuta, presta atenção nessa letra, tipo, sabe, reflete sobre o que tá sendo dito aí. Então, a gente, vou pôr um rap aqui. Aí, botei um rap meu. E eles ficavam, tipo assim, ué, mas que estranho, ele tá falando termos gays, aí eu... Não, presta atenção. Aí um falou, Paulo, é sua voz. Aí eu, galera, esse daí é um som que eu fiz, uma demo que eu fiz. Aí eles, não, volta, bora ouvir de novo. Pá, aí ouviram de novo. Tem mais? Aí eu mostrei mais algumas. E aí a música, que geralmente quando a gente viaja, tem a música da viagem. Né? A música que lembra a viagem. E a música da nossa viagem foi uma demo minha, assim. A gente ouvia e curtia durante a viagem. E aí foi lá que eu falei, não, é isso mesmo, tipo, eu vou tentar, porque são duas dificuldades aí nesse processo. A primeira dificuldade é de trazer o rap pro público gay, que se afasta por conta da masculinidade que o rap traz, todo o rolê do machismo, da homofobia que tem dentro dessa cultura do rap. Gigante. Então, como que eu vou levar isso pra essa galera e também como que eu vou entrar no rap como um rapper gay. Então era tipo assim, eu preciso abrir uma porta aqui, preciso abrir uma porta ali. Mas o fato deles terem ouvido e gostado já foi uma coisa assim, velho, os meus amigos são muito críticos, assim. E eu falei, velho, é um sinal. E aí voltamos pra Brasília, isso já era 2017, assim, tipo, eu passei... A agressão foi em 2015, início de 2016, eu fiquei nesse tempo refletindo, tentando encontrar algumas coisas, estudando, voltando a ouvir muito rap, tentando compor ali, porque você vai ficando enferrujado, né, na composição. E aí, quando foi em 2017, teve um concurso da Vitória House, que é a maior boate LGBTQIA+, daqui de Brasília. E teve um concurso de música, de talentos. Caraca. E eu, escondidinho, fiz a minha inscrição, sem ninguém saber. Eu não vou contar pra ninguém, só vou contar se eu passar. Porque se eu não passar, fingir que nem entrei pra isso. E aí, esse era o tabu do concurso, velho. Eu vou numa boate LGBT e vou cantar rap. Tipo, a galera não tá lá pra ouvir isso, né? E já fui meio assim, mas bora lá, ou não, eu já tenho. E fui passando, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, até chegar na última, na final. E a final ficou eu, o Fiacra, que é um cantor de pop, e o Rafael, que é um cantor de sertanejo. Então era tipo um cantor de sertanejo gay, um cantor de pop gay e um cantor de rap. E aí, me ver na final ali, foi, velho, olha isso daqui, Caraca, galera que vibrando, louco. E foi voto popular. Então, tipo, a final... Rola uma treta aí, gente, que eu ganhei o prêmio, mas não foi dado pra mim, rola. Dizem que o grito da galera foi mais pro meu trampo. Eu cheguei a pegar o cheque, assim, R$100 em cima do palco, tipo, ganhei. Mas depois, não, aconteceu um erro, blá, blá, blá. Mas enfim, foi pra outra pessoa o prêmio, mas o fato de estar ali na final já me deu aquela força do tipo assim, vai funcionar. Vai que é possível. E aí, depois desse concurso foi quando eu tive que estudar mais essa indústria, tipo, então como que eu vou lançar um single agora? Como que eu vou lançar um clipe? Como que se faz um clipe? Como que sobe uma música para uma plataforma? E nesse tempo que eu soltei esse primeiro single, que foi o que a gente ouviu na viagem, a demo, que era Amiga Melhore. Nossa, a música é boa. Aí foi... Amiga Melhore vem muito desse contexto de shade e tal. E aí, aquelas pessoas todas do clipe são amigos, assim. É rolê de, bora lá, galera, bora gravar. Não tem nenhum ator, é só amigo no rolê. E aí foi o primeiro trampo. Aí depois que eu lancei esse primeiro trampo, aí já as coisas começam a andar, né? Tipo, alguém chama você pra abrir um show. E eu comecei a abrir alguns shows.
E falei, não, beleza, é isso. Esse é o caminho. E aí fiquei procurando produtor e encontrei o trampo do LP, que não sei se você conhece o LP. Não. Ele produz assim, tipo, é lá da Samamba também. E aí me indicaram ele e no primeiro momento de estúdio eu fui pra produzir uma música, vejo de qual era. E aí já rolou sintonia, assim, sabe? Ele com uma cabeça, eu chegava pra ele e falava, não, essa música aqui, sei lá, eu quero uma pegada burlesca na música. Aí ele, beleza, vamos pesquisar. Prá, e fazia. Então já bateu o rolê de sintonia, assim, com o trabalho dele. E aí eu falei, não, vamos fechar um álbum aí. Aí depois de Miga Melhore, eu já quis chegar com um álbum mesmo, assim, contando a minha história, contando as minhas vivências e tal. Então o álbum vem dessa necessidade dos anos 2000, de lançar um álbum. De lançar um álbum. E depois, eu já, pra quem não, acho que até ele vai se assustar agora. Pra quem não sabe, eu já fui em altos rolês lá na Vitória, porque acontece, eu tenho uns amigos que gostam muito de indie e tal, e muita música, bicho, só escutava lá. Entendeu? E tipo assim, como eu vim de um meio muito religioso, eu era muito... Nunca tive problema, já tive experiências, inclusive dentro da igreja. Teve um rapaz gay também que pediu minha ajuda, eu ia na casa dele, eu orava com ele, eu levava. E comecei a levar ele pra igreja, pá. Só como eu viajava muito cantando, teve uma vez que ele teve que ir à igreja só. E quando ele chegou na igreja, ninguém falou com o cara. Ah, não, acontece. Ninguém falou com ele. Aí quando eu sempre ligava, e aí, como é que tá? Ele, poxa, eu fui lá no culto, ninguém falou comigo. Eu cheguei revoltado, né? Eu já cheguei, poxa, não sei o que. Aí depois fui conversar com ele, enfim. Não sei como é que tá hoje, a gente perdeu o contato. Então eu ia muito nesses rolês, Lollapalooza e tal. Aí meus chegavam e falavam, não, tem uma boate ali, tu tem coragem de ir? Eu falei, mano, tiver música boa. Tiver música boa. Eu vou tomar mais café. Pode tomar. Se eu for me divertir. tiver música boa, eu vou me divertir, eu vou em qualquer lugar, não tenho esse problema não. Você chegou a tocar lá na Vitória depois disso ou não? Muito. Na Vitória eu cheguei a abrir shows de Pablo Vittar, Glória Groove, Isa, Ludmilla. Deixa eu ver quem mais. Abri um show da... Engraçado isso, né? Tipo, vi o Rico abrindo o show da Carol Conká, anos depois abri um show da Carol Conká lá na Vic também. Então, foram vários rolês, assim. Que tipo, massa, a Vic que acabou sendo uma vitrine mesmo, assim, pro meu trampo, né? Até pra apresentar pra galera daqui. Então, manteve, né, essa parceria com a Vic. Ela acabou recentemente por conta da pandemia, a boate fechou, mas era um local que apoiava muito o meu trabalho. E ainda eu sinto que apoia. Lá era massa, lá tinha Não, lá é incrível. Mas é engraçado isso que você falou, porque acontece muito, sabe? É porque quando... Isso é uma percepção minha, né? Quando a gente tá ali, aquele cara é gay. Por conta dessa nomenclatura, a gente começa a sexualizar a vida das pessoas, né? Sim, então parece que a gente vive na função de... Só liga a sexo, não é? Como se a gente fizesse isso 24 horas 24 horas. E aí é muito engraçado que cria uma barreira, porque parece que a gente só faz isso e só vive disso e tal. Só que, velho, é igual você, sabe? Só que o que a gente faz afetivamente são coisas diferentes. Mas a vida se mantém igual. E isso acontece muito. Recentemente fui chamado pra fazer uma cypher e que, tipo, isso bem recente mesmo. E que essa era a pauta que eu levaria pra cypher, sabe? A Revolução dos Bichos? Não. Outra. Isso é outro rolê, assim. E me chamaram pra levar essa pauta. Pô, tipo, você, a gente quer você com essa representatividade aqui. E em estúdio, uma das pessoas não olhava na minha cara. Tipo, o máximo que fez foi, você tem isqueiro aí? E pegou e não olhou, saiu, devolveu o isqueiro. Mas você via que não tinha contato físico. A pessoa não queria triscar, ela não queria olhar. E eu tava com uma amiga, com a Thalys, que é cantora. Ela também faria parte também desse job. E aí ela ficou chocada, ela ficou assim, cara, como assim? Tipo, como que a pessoa não te olha, a pessoa não quer triscar em você? E eu falo, o problema não tá em mim, eu tenho essa consciência. O problema tá em coisas que ela não soube resolver ali com ela. Então, segue o bonde e isso acontece. É triste, mas acontece. Então as pessoas têm medo do contato físico, não sei porquê. Medo do contato visual ali. E eu fico, é tosco, porque na verdade
é só sobre mais a masculinidade frágil dele. É como se estivesse do lado de um gay afetasse todo quem ele é, né? É, o que ele é. E eu falo, tá, então o problema tá em vocês e não em mim, porque tem coisas, comentários e piadas que também aqui ferem a minha existência, e nem por isso eu deixo de trocar aqui, de me impor nesse cenário e tal. Então é mais ligado às pessoas do que necessariamente a mim. Ah, você. Caramba. Então, eu vou falar aqui de 2 músicas pra gente ir ali pra sala. Mas primeiro eu queria que você me falasse do clipe. Vamos ver se eu não vou errar o nome da música. Ele desce? Ou desce? Ele desce. Ele desce, né? Ele desce. Ele desce. Cara, o cara fez um clipe sentado num sofá. Mano, que clipe louco aquele, mano. Conta a história desse clipe um pouquinho pra gente. Então, Ele Desce é justamente a música, ela é também feita da minha história com o meu namorado, que ele mora até aqui perto, mora no Jardim Botânico, e é um rolê totalmente diferente, a vivência dele pra minha vivência, né? E namorar ele me fez ter mais, uma consciência maior de onde eu morava. De tipo, velho, é muito diferente aqui, tipo, onde ele mora, você pode sair na rua tranquilo, assim, andar e tal. Onde eu moro é aquele rolê, você abre a porta, vai pra parada de ônibus. Dá uma olhada. Pega o ônibus, vai pro seu trampo, volta, desce na parada e corre pra casa. Né? Por conta de todos os rolês de violência e tal. E aí, assim que a gente começou a namorar, no primeira semana, ele decidiu dar uma volta na minha quadra, enquanto eu tava tatuando. E assim, foi 10 minutos pra ele voltar correndo pra casa e tinha acabado de ver um assalto. E aí eu, véi, deixa eu te explicar, aqui não é um... Não rola lazer, não rola isso, você não vai dar uma voltinha aqui é perigoso e tal. E eu comecei a ter essa percepção, né, de que os mundos de fato são diferentes, assim. E aí, quando eu quis fazer Ele Desce, era de quando ele... Essa história de amor de uma pessoa que sai ali de um certo conforto pra descer pra quebrada do outro, porque dane-se a realidade do outro, a realidade social, e que vai ter esse encontro ali. Então Ele Desce surge dessa historinha, né? E como ele não sabia da música, eu queria, tipo, soltar ela de surpresa, eu falei, pô, preciso de um material visual pra esse som também, então eu queria soltar tudo junto. E aí eu usei pro vídeo dela uma técnica que é uma técnica de stop motion, não sei se você já ouviu falar, que é de animação, que são 13 fotos para cada segundo. Então você vai tirando foto, movimentando cada coisinha ali, depois você joga todas as fotos no editor e aí faz o efeito da animação, né? E aí foi um rolê de chamar amigo também, vai, ó, eu vou sentar aqui, você só vai clicando, aí eu faço assim, depois faço assim, depois... Então foi que trampo. Um trampo, assim, começamos no início da tarde, terminamos no final da noite. Foi um trampo, aí depois eu mesmo fui lá e editei, porque é isso, né, usar desses conhecimentos que eu tive no meu curso, né, de artes visuais, e tentar trazer isso pro rap. Então, às vezes, a galera nem, o que tem de arte, por exemplo, nesse trabalho? Pô, é essa técnica, a técnica do stop motion que tá inserida nesse trampo aqui. Então, foi isso, o rolê de tipo um amigo que tem uma câmera melhor, fotografa aí pra mim, aí tinha algumas coisas que tinha que mexer no cenário e eu ficava parado, aí um outro amigo ia lá e mexia. Então, muito trampo, mas saiu um resultado que quando eu vi também eu falei, velho, tá muito legal, tá muito interessante. Assisti uns 60 vezes. Na verdade, eu fiz uma playlist sua no YouTube ali com os clipes, porque não tem um clipe comum, né? Não tem um clipe comum, tudo, bicho, é bem... tem alguns que são simples, simples, mas você vê que na simplicidade o tanto de coisa que você emprega ali, o tanto de mensagem que tem. E é isso, eu sei o que vocês fizeram nas eleições passadas, é papelão. É papelão e tinta guache. Tipo, falei, não, eu quero fazer um clipe que é referência a Picasso, Guernica, dessa música, essa música tem tudo a ver com Guernica. E aí fiquei assim, 2 meses pintando cenário. Pintando. Porque é isso, né? Tipo, não é só eu virar e falar, é fulano, e chega tudo encomendado. Não. O meu trabalho como artista também é construir esse cenário ali, sabe? Tipo, pensar na direção de arte do meu próprio trabalho, assim. Então, criar o cenário, criar o figurino, essas coisas pra mim são parte do trabalho. Não é só a música prontinha ali, é como essa música visualmente vai chegar. Isso eu entendo que é o meu trabalho, né? Então, por isso que em alguns clipes tem essas dedicações, outros tem também muita dedicação, mas
são feitos em momentos que financeiramente eu não consigo fazer de fato o que eu queria. E aí a gente vai, enxuga algumas ideias, vai pra algo mais simples e tal. Mas mesmo assim, tipo, no simples ali, se tem uma roupa pendurada no varal, pode saber que foi proposital. eu lá botando o preguinho. Cara. Claro, com muita ajuda do meu namorado também, que Qual o nome dele? sempre tá- Pode falar? Pode, Eric o nome dele. Pode ser que eu chame ele de Marmota, que Que é isso? a gente chama de Marmota graças à minha mãe. Minha mãe Sim, chama sim. todo mundo de Marmota, né? E aí, quando a gente começou a conversar, ele me zoou porque ela me chamou de Marmota. Aí ficou nessa vibe de, Marmota. Então, às vezes eu vou falar dele, pode ser que saia um Marmota. Cara, uma coisa que eu quero falar aqui também, que eu acho que o Amaro vai concordar mais do que nunca. A gente que é da periferia, Sim. e isso é uma falha do rap, do movimento hip hop. Eu não tenho medo de falar, entendeu? Não tenho, porque além de cantar, além de curtir, eu faço parte do movimento, o Amaro faz parte do movimento e foi uma falha. Que a gente não podia chegar em alguns lugares, entendeu? Por exemplo, a menina não podia se envolver com um cara rico, a gente não podia Sim. vir. Na minha época, os caras falavam, eu falava, poxa, eu tenho maior vontade de ir no plano, né? A gente falava plano. Não, vai fazer o quê nas quebradas de Playboy? Vai fazer o quê? Então, isso afetou demais a galera da periferia, porque impediu por muitos anos das pessoas conhecerem outros lugares, conhecer que por mais que tenha playboyzada sem vergonha, mas que tem pessoas fenomenais também aqui. Eu particularmente fui ajudado muito quando eu vim trabalhar no Supremo, né, como informática, então foi uma área que eu aprendi a dar bom dia para as pessoas. A passar bom dia, porque você chegava lá, as pessoas cumprimentavam. Lá foi o primeiro lugar que eu vi um caso de homofobia, sem nem saber o que era homofobia, porque eu sou técnico de informática e atendimento. E tinha um rapaz lá que quando chegou o chamado lá, ninguém quis atender o cara. Aí eu falei, ué, e eu era novato lá, por que ninguém quer atender? Aí eu falei, não, eu vou, pode passar, vai. Quando eu cheguei lá, ele era assumidão, fazia sobrancelha, unha feita, com a roupa padrão lá. E, bicho, pensa no cara que virou meu brotherzão lá dentro. Né? Então, assim, a gente foi impedido muitas vezes pelo movimento hip hop e até hoje eu sofri muito preconceito por estudar, por sair da onde eu saí, pra chegar onde eu cheguei, ralando. E esse preconceito de que o cara rapper, ou o rapper, ou o movimento não pode ter uma onda e não pode chegar no lugar, não pode se relacionar. Isso é uma parada muito estranha que eu sempre achei no movimento. Hip hop e acho errado. Meu irmão, você pode chegar aonde você quiser. É difícil? É difícil. Na periferia sempre vai ser dobrado o trabalho. Triplicado. Mas se você se dedicar, você vai chegar a algum lugar. Basta que você saiba também, por exemplo, eu falo pra todo mundo hoje, eu falo, velho, hoje eu tô num trampo que eu queria, não sou rico, não ganho esse tanto de dinheiro, tô no trampo que eu queria, moro num lugar legal onde eu queria morar e tô fazendo o que eu gosto de fazer através do meu trampo, que é essas entrevistas, é o programa, o que eu criei. Então, assim, eu acho que é válido a gente falar isso pra galera que vai assistir. Não existe limite, não existe barreira. A gente não pode impor isso pra vida da gente. Outra coisa antes da gente ir pra lá. Aquela cypher lá, a Revolução dos Bichos, cara. Porque vocês pegaram, você abordou o tema gay, o aborígene lá, gordofobia, a realeza racismo, a Thalys, pautas feministas. Então, tipo assim, e sempre uma criança chamando o artista, mano. Sim, tem isso. Cara, como foi a ideia dessa cypher? Como que surgiu ela? Que também tá ligado a isso que você estava falando antes, sabe? Desses lugares que a gente dizem pra gente que a gente não pertence ou não, né? Isso que você estava falando antes, por exemplo, se eu tivesse essa visão do que uma pessoa periférica não podia estudar artes, eu não teria estudado artes, entendeu? E eu lembro que, pô, querendo ou não, pra você estar dentro de uma faculdade de artes, você sabe que aquele meio ali, aquele meio social, não tem nada a ver com o seu, assim. Sim. Tipo, é uma galera de artes. Pra você ter ideia, é um curso muito caro, os livros são caros, você tem que comprar tela, você tem que comprar tinta. Tipo, é tudo muito caro, é um curso caro.
E só eu sei o que eu me virei pintando papelão na faculdade porque não tinha tela para pintar. Mas ó, tá aqui o meu trabalho, sabe? E aí, se eu fosse com essa ideia de que aquele lugar, eu não poderia estar naquele lugar, ferrou. Ferrou, né? Eu ia fazer o quê? Então tem muito esse lance que também volta para aquele assunto do início ali, de as pessoas falarem que você não pode ser artista, tá? Então, tipo assim, peraí, o que você tá me dizendo aí? Eu posso sim, tipo, eu posso e vou conseguir, vou atrás disso daí. Então, tem muito isso, sabe? Esses lugares que dizem que a gente não pode ir, mas quem tá dizendo? Tipo, Quem que estabeleceu isso? Quem tá dizendo isso? Eu posso. E Revolução dos Bichos vem disso, sabe? De pensar na gente como pessoas que historicamente são excluídas e colocadas em um lugar ali, ó, você pertence a isso daqui. Você pertence Fica a aí. isso daqui, fique aí. E aí, dentro desse lugar, quando você vai ficar nesse lugar aí, eu vou te dar algumas nomenclaturas aí pra vocês. Então, tipo, e aí eu fiquei refletindo sobre como a gente, enquanto pessoas marginalizadas, a gente acaba ouvindo algumas, sei lá, algumas expressões, alguns xingamentos, e eu ficava, velho, por que a gente é tão animalizado, assim, né?